Olá, seja muito bem-vindo ao Repórter Empreender. Na semana passada nós falamos de empreendimentos do segmento de logística e transportes. Hoje nós voltamos para a estrada para falar de negócios que estão nas rodovias e que existem em função delas. Tem transporte rodoviário de cargas, empresa que opera finanças de transportadores, de caminhoneiros, tem restaurantes requintados e até dicas de negócios promissores para quem quer entrar nesse universo que movimenta pelo menos 220 bilhões de reais por ano. Meu nome é William Rego, eu tenho 43 anos, nascido no Rio de Janeiro e minha formação acadêmica é em Sistemas de Informação, Engenharia de Software e Neuromarketing. Nossa empresa se chama Target Bank. Nós somos uma solução de meio de pagamento eletrônico de frete e vale pedágio obrigatório. Nós atuamos no setor de transporte rodoviário de cargas para auxiliar os caminhoneiros nesse processo de operações de transporte, auxiliamos as transportadoras e embarcadores nesse modal. Nós atendemos os embarcadores, transportadoras, caminhoneiros e postos de combustíveis, né? Então a gente atua nesse ecossistema, otimizando toda a cadeia de pagamento eletrônico de frete, vale pedágio obrigatório e combustível. Então nós oferecemos gestão, participando do processo logístico de planejamento, execução e controle logístico. A estrada é um bom lugar para se investir dinheiro. Bem, depende. Depende do conceito que se queira colocar. Que eu acho que há muita, não desmerecendo ninguém, nem nada que se pareça, mas há muita gente na rodovia que parou no tempo. E esse que parou no tempo, tudo bem, é uma opção da pessoa. A gente tem aqui alguns lugares aqui perto de nós que a pessoa parou no tempo. É que a coisa não saiu dali. Então, quer dizer, tudo bem, está bom para ele, maravilha. Só que a gente não é querer mais, a gente quer é sentir-se mais útil ainda. A gente quer se sentir bem, a gente quer se sentir nós mesmos aqui realizados. Então, quer dizer, é um investimento bom numa rodovia? É, mas tem que trazer benefício. Como é que eu digo benefício? Tem que trazer comodidade, tem que trazer limpeza, tem que trazer acolhimento, ou aquele caminhoneiro como aquele que tem classe, eu falo que a classe A, B, C, D, não interessa, a gente tem para tudo. E o cliente aqui, a gente tem todo o cliente aqui. Então, quer dizer, um lugar para investir depende da proposta que se queira dar ao usuário da rodovia. António Manuel da Silva Ferreira, tenho 56 anos e tenho o 12º ano, não cheguei à universidade. Fui formando conforme fui vivendo. A casa é a Quinta do Marquês, que é um nome tradicional que se usa muito em Portugal, que é do Marquês, que é como se fosse da nobreza, não é? Que lá em Portugal também tem, e a região onde a gente tem o Manjar do Marquês, que é um restaurante bem conhecido e a gente adaptou, trouxe o nome para cá. A gente está situados na rodovia Castelo Branco, no KM 57, de direção interior para São Paulo. O que faz? É uma casa, além de ser uma casa, como falo, uma casa do mundo, como eu falo, uma casa mundial, a gente tem foco na culinária portuguesa, ou seja, o bacalhau, o leitão, dos doces temos o tradicional pastel de nata, que lá em Portugal é pastel de nata, aqui chama-se pastel de Belém. O que é que temos mais? Temos os nossos vinhos que já estamos com importação com a nossa marca própria, que são os nossos vinhos, o nosso azeite, que fazemos questão de trazer para cá. Eu cheguei aqui em 2006, não é? Eu tinha empresa em Portugal, as coisas com a crise europeia estava meio estranha e então fui convidado a vir para cá, pelo nosso falecido fundador do grupo, o Sr. Albino Nunes, que ele veio para cá em 1964, era pequenino, com os pais, e como todos veio à procura de uma vida melhor. Naquela época, 60, 70, tinha a ditadura lá em Portugal, então muita gente veio embora. Num êxodo muito grande para vários países do mundo que os portugueses saíram. Porquê? Porque passava-se mal, tinha dificuldades financeiras, passava-se fome e ele veio para cá.
Portanto, como todo português, começou numa padaria a fazer as coisinhas dele aí com os pais, não é? Com os falecidos pais, e depois ele foi se expandindo. Pessoa de quarta classe, como se chama, o quarto ano, não é? O básico, fundamental, só com um olho brutal para negócios e foi. 4 da manhã, a pé todos os dias, correndo atrás das coisas dele e foi abrindo negócios e foi entendendo o mercado e com filhos, com a nossa ajuda, a coisa foi se abrindo e foi expandindo. Desafios iniciais. Como digo, este espaço onde a gente está agora está todo modificado, que é o restaurante, era um restaurantezinho de self-service para apoio à rodovia. Enquanto a outra parte toda lá atrás, que com certeza vão ver no vídeo, estava sendo construída. O que é que foi? Eu lembro-me de entrar aqui no primeiro dia, estar aqui com o pedreiro, estar aqui com o homem da elétrica, estar aqui com o encanador, com toda a gente aqui a mudar móveis, a colocar móveis, a chamar este, a chamar aquele, a parte esta, a elétrica não funciona, vem cá. Então, aquele tumulto inicial. E o grande desafio foi esse, foi também, além de procurar fornecedores aqui perto, não era um fornecedor do outro lado de São Paulo ou do outro estado que nos podia fornecer, procurar fornecedores aqui na região e funcionários e colaboradores também, porque a gente vinha um pouquinho às escuras aqui, foi um pouquinho às escuras, foram meses de luta mesmo, que quem está aqui não se apercebe do que é que se lutou para ter o que tem hoje, porque a gente era muita dedicação mesmo. Eu passava aqui 12 horas, 12, 13, 14 e chegava a dormir aqui dentro para o dia seguinte, para o dia seguinte precisava estar aqui de alguma coisa, então às vezes dormia aí em cima da mesa do escritório, dentro do carro, era assim que a gente fazia no início. Então isso foi o principal desafio, foi esse aí. As rodovias são, sim, né, uma bom local para empreender. Eu acho que tem muitas oportunidades, né, onde tanto o empresário como os próprios motoristas conseguem usufruir dessa infraestrutura que a gente tem para criar negócios, né, para estudar, fazer pesquisas, fazer estudos. Então, eu acho que sim, as rodovias permitem aí, ainda mais hoje que a gente tem modelos de concessões que são bem, né, evoluídos, tecnológicos, a gente aí está à beira de algumas evoluções, principalmente nas rodovias junto à nossa agência, com relação a free flow, né, que é o pedágio conforme que você usa, com relação à pesagem de veículos em movimento, que também está em estudo recentemente. Então, acho que sim, as rodovias são uma ótima oportunidade onde podem surgir diversos empreendimentos, com certeza. Bom, eu sou a Ana Jarruge. Eu hoje estou como presidente executiva do CETCESP, que é o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de São Paulo e região. Eu sou advogada de formação, tenho pós-graduação em Direito e Relações do Trabalho, em Gestão de Pessoas e em Finanças aplicadas ao transporte. É verdade que a gente tem modelos diferentes, né? Onde você tem trechos que são concessionados, né? Você tem uma condição de rodovia muito melhor. Né, e que você propicia aí uma qualidade de asfalto, uma qualidade de atendimento ao usuário muito melhor, né? E então é um motivo ali de surgir possibilidades de novos empreendimentos. Então eu acredito sim que a gente está num caminho assim de melhoria da infraestrutura. A gente tem acompanhado aqui alguns números, né, de investimento do PIB com relação à infraestrutura no Brasil ainda está muito aquém do que seria necessário, ainda é necessário muito investimento em infraestrutura, a gente investe aí na ordem de 0,2% do PIB, enquanto aí uma China investe em torno de 5% do PIB em infraestrutura, mas a gente tem feito um trabalho através da nossa confederação lá, onde eu sou diretora também da seção de cargas, para justamente conseguir incluir na lei orçamentária, né,
na LOA lá para a gente conseguir ter esses investimentos. A gente teve essa abertura ali no começo do ano, no final do ano, para conseguir maiores investimentos em infraestrutura no Brasil, para conseguir melhorar o ambiente de negócio, a competitividade. Então, acho que as coisas vão, uma coisa puxa a outra, né? A partir do momento que você cria condições, rodovias melhores, você tem possibilidades de ter condições para novos empreendimentos no entorno das rodovias, né? Como postos, até centros logísticos, né? Então, tem infinitas possibilidades que podem ser usufruídas através desse modelo que pode surgir de uma rodovia mais tecnológica, mais preparada e que tem uma infraestrutura melhor. Bom, um caminhoneiro, mesmo ele sendo um autônomo, né, você não pode pensar só numa empresa quando fala em termos de gestão, porque o caminhoneiro, se ele hoje não conseguir ter pelo menos minimamente uma organização, um planejamento da atividade dele, isso envolvendo planejamento de custo, né, de todas as despesas que compõem a atividade, porque a gente tem ali, por exemplo, o combustível, ele representa 40%, às vezes 50%, dependendo da rota, né? Pneus também tem um custo alto. Então, se o caminhoneiro não conseguir ter uma gestão e um planejamento sobre esses custos, ele vai ter muita dificuldade, né? Normalmente, o caminhoneiro tem também o financiamento para pagar do veículo. Então, ele tem que realmente ter um mínimo de informações e de orientação adequada para que ele consiga fazer a planilha de custo deles ali, mesmo que de forma simples, mas para ele conseguir organizar e saber que no final de cada viagem, de cada contrato que ele assina, ele consiga pelo menos ter uma sobra para ele conseguir sobreviver. Então, tem que ter um mínimo de gestão e isso tem vários canais que ele pode procurar os sindicatos da categoria, pode encontrar contadores, pode contratar o Sebrae para fazer isso. Tem vários canais. Hoje em dia, as informações estão muito mais disponíveis, muito mais democratizadas. Então, hoje em dia, ninguém pode falar que não tem informação. Então, buscando informação, assim, para ele conseguir gerir melhor esses custos e ter uma atividade que seja, né, remunerada. Ninguém quer trabalhar, né, e não ter nenhum tipo de retorno sobre isso. Então, a gente tem que ter um mínimo de gestão também na atividade autônoma. Repórter Empreender faz um pequeno intervalo agora e no próximo bloco a gente vai entender como a Quinta do Marquês, um pedacinho de Portugal numa rodovia brasileira, se tornou um grande negócio. A gente volta já já. De volta com o Repórter Empreender. No primeiro bloco, nós conhecemos a Quinta do Marquês, lá na rodovia Castelo Branco, em São Paulo, que liga a capital ao interior, né? Um empreendimento que ficou sofisticado e grande, mas no início era muito simples e muito pequeno, que só ganhou essa dimensão por insistência da clientela. Olha só. Era um tumulto, que a gente não estava, chegamos a uma conclusão que a gente não estava preparados para isso. Não estávamos, dizer que estávamos, não estávamos. Isso era uma loucura aqui dentro, não cabia gente. E era porque o espaço era muito pequeno. A gente disse, espera aí, a gente tem que abrir isso, tem que aumentar isso aqui. Tem que aumentar, tem que aumentar, tem que aumentar, tem que aumentar. E a gente foi, a casa foi inflando, foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. No início, quando se abriu, a ideia era essa, enquanto esta parte se fazia, a outra parte já ia sempre preparada para fazer restaurante, comida portuguesa, algumas coisas mais típicas de lá. Só que a gente teve que, no fundo, apressar muito o passo, acelerar um pouquinho, porque, ou seja, o público estava a puxar por nós. A gente tinha, que eu digo, de reclamação, a gente não tinha reclamação, a gente tinha era sugestão e tinha gente assim, ó, enquanto isto estiver assim, eu não volto aqui porque eu não consigo entrar aqui dentro. Quando o cliente diz assim, olha, eu não volto aqui que não consigo entrar, vocês têm que abrir, têm que aumentar a casa, o cliente é que nos diz isso, tá bom? A gente vai tentar fazer isso, vai tentar, mas demorou. Isso foi a grande guerra, foi a grande luta foi essa aí. E um dia
abre um lado, abre o outro, contrata funcionário para ali, puxa algum profissional que nos traga alguma ideia também, entendeu? Então a gente foi e a coisa vai caminhando. E como digo, caminhamos até o final da nossa vida. Amanhã é outro dia, a gente tem outra situação, tem outra ideia, tem outra sugestão, tem algum percalço, vamos voltar, deu errado, vamos fazer outra coisa. A gente não pode parar. Quer dizer, se a gente parar é porque alguma coisa está errada. Elemento-chave para ter o sucesso. É assim, sucesso, eu não digo que a gente tem sucesso. Okay? Quando a pessoa fala que teve sucesso é porque alguma coisa está errada. Então já se acomodou. O sucesso tem que ser diário e tem que ser uma meta diária. O que é que os principais, o que é que nos levou a chegar a este ponto? É dedicação. É dedicação, seriedade, dedicação. Trazer o melhor, de abrir as portas abertas para qualquer pessoa que entra aqui. O melhor dos melhores, seja a gente pensava assim, mas espera aí, o preço é este, o valor é este. Mas é assim, é que a gente tem que ver uma coisa, há preços, há produto, que o produto tem que ser bom. Tem que ser bom, não é? E o negócio, a gente está aqui no negócio, é para ganhar dinheiro também. Mas a gente, ou seja, não é não ganhar dinheiro com um produto ruim. A gente é assim, o produto é bom, está ok, vamos pôr o produto bom. A gente foi vendo o cliente, mas pô, o cliente disse, não, mas eu queria uma coisa melhor. Você não tem uma coisa melhor, não tem um produto melhor, você não tem isto, não tem aquilo. Então, quer dizer, pelo que os clientes nos falavam, muitas vezes era assim, espera aí, isto é caro demais para vender aqui numa rodovia. Então, quer dizer, aos poucos, a coisa foi modificando de uma casa de rodovia para uma casa que as pessoas vêm, que eu sei que vêm, de Campinas, de Sorocaba, de São Paulo, do interior, de cidades próximas, para comer aqui, para um sábado, um domingo, durante a semana. Eles andam quilómetros para vir aqui, porque assim, eu só sei que aquilo é lá. Então a gente foi trazendo, junto com isso, foi trazendo o profissional de doçaria, do leitão, a cozinha portuguesa. Tínhamos aqui já pessoas que trabalhavam aqui, não é? Cidadãos brasileiros que trabalhavam aqui, trouxemos para cá, eles foram indicação de um, indicação outro, e a coisa foi mudando, ajeitando, melhorando prato, melhorando ideias, trazendo ideias de Portugal quando a gente vai lá. Então é assim, uma mistura, que eu falei lá atrás, a gente tem que dar o melhor e ser diferentes. Iguais todos são, mas a gente é diferentes não olhando para os outros. A gente é diferente não nos preocupando com os outros, a gente é diferente porque a gente é assim. A gente corre atrás das coisas, a gente vai atrás das coisas, a gente procura outra coisa. Quer dizer, a coisa vai andando. Normalmente a gente diz, os outros é que estão às vezes de olho em nós. Eu não sei se eles estão de olho em nós. Eu sei que eu não vou a nenhum concorrente, eu não vou. Eu volta e meia tenho aqui na casa gente de outras casas, de outras coisas da rodovia, de outros restaurantes que vêm aqui olhar a casa. Está bom. Eu fico feliz assim, eu fico vaidoso, cara. Eu não vou. A gente segue o nosso próprio caminho porque, cara, por isso é que somos diferentes dos outros. Se a gente segue o caminho dos outros, a gente vai ser igual aos outros, não é? Ele passou por aqui, a gente também vai passar, então vamos ficar igual a eles. Não, a gente vai desbravar aqui, ninguém passou aqui, então somos únicos, somos diferentes. Por isso é que a gente tentamos ser diferentes. Não, a gente não se espelha em ninguém. O que me fez empreender nesse mercado, né? Eu tive uma experiência muito grande no Banco do Brasil e a gente atuava ali com emissão de moeda eletrônica, tive muito contato com adquirência, né, captura de transações nesse mercado e atuava também em projetos de grande escala no mercado brasileiro. E eu trago essa inteligência pro negócio porque também eu conheci o José Santos, que foi fundador também do Target Bank em 2011 comigo. Infelizmente, nós perdemos o José Santos na pandemia e nós entramos nesse mercado também até pela nossa afinidade, nosso conhecimento e a gente sabia que podia gerar uma diferença nesse mercado. A gente poderia promover uma diferença e olhar um pouco para o caminhoneiro. Tecnologia nesse setor é uma coisa que demora um pouco a chegar e a gente queria transformar esse momento. Então, nós nos juntamos, até porque eu sou filho de caminhoneiro, tinha um tema muito próximo de mim, perdi meu pai muito criança, muito pequeno, então isso me aproximou desse projeto, eu entrei com conhecimento e com coração, então foi isso que me levou a construir o Target Bank.
Os desafios que eu encontrei durante o desenvolvimento do meu empreendimento foram os desafios legais, regulatórios e de conformidade nos padrões de qualidade exigidos pelo governo. A gente precisou buscar algumas certificações ISO 25051 na época e a 9126, que hoje foi substituída pela 25030, que é qualidade, engenharia de software. A gente teve que também conquistar a 27001, que é a segurança da informação. A gente tem também a parte em que a NTT ela homologa as nossas ferramentas também. Então ela entra com um olhar técnico, né, para homologar em 2 resoluções, né? Então, para você ser um participante desse contexto, você precisa passar pelo crivo da agência reguladora, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. E mais recentemente, com a fintechização do setor, desde 2012, a gente vem sofrendo algumas atualizações nos regulamentos do Banco Central. Então, o Banco Central também entra nesse contexto, normalizando e criando regras para instituições de pagamento, sociedades de crédito direto. Então, esses são alguns desafios que a gente tem que transpor para empreender nesse negócio. Mas é interessante, é de uma tremenda responsabilidade, mas também muito gratificante. A malha rodoviária, ela é muito rica, muito fértil. E hoje o caminhoneiro ele roda nas estradas. O que a gente quer no futuro é chegar no comércio lindeiro, naqueles comércios que se formam no entorno dos postos e das estradas, né? Os caminhoneiros eles vivem nas estradas e a gente quer levar um pouco de conforto, autonomia e principalmente economia. Então a gente tem um processo, uma ideia de levar uma educação financeira, chegar nesses estabelecimentos, inclusive borracharia, auto center, né? Pontos de parada de descanso, para que ele possa tomar um banho, tudo isso através das nossas soluções, meios de pagamento e dos nossos incentivos via cashback. Então, trazer uma conta digital, por exemplo, para o caminhoneiro foi um caminho que a gente traçou muito importante para esse processo. Então, chegar nesses estabelecimentos, atender bem o caminhoneiro, levar economia, levar dignidade para esse público é uma meta, é um objetivo do Target Bank. Como é que os produtos e serviços são acessados pela nossa clientela? Existe um arcabouço regulatório, né? Nós temos o marco regulatório do caminhoneiro, nós temos as resoluções da NTT, e nós somos uma empresa homologada, né, para atender o modal rodoviário de cargas em basicamente 2 resoluções e apoiamos uma 3ª resolução. São elas a 5862, que é o pagamento eletrônico de frete. A gente otimiza os pagamentos, fazemos split de pagamentos aos caminhoneiros, fazemos isso de uma maneira acurada. Fazemos também o vale pedágio obrigatório, que é a resolução 6024, que revogou agora recentemente a 2885 de 2008. E atendemos também, apoiamos a 5867, que é o piso mínimo de frete aos caminhoneiros. Então nós entregamos um pouco dessa inteligência logística para que os pagamentos sejam realizados em conformidade com esse arcabouço regulatório da NTT. Falando de gestão ainda, né, principalmente agora no pós-pandemia, né, isso mudou muito o nível de gestão e de preocupação das empresas, os modelos que as empresas usam, ferramentas que têm para fazer gestão. Então, alguns fatores que são importantes, né, hoje em dia principalmente, para você conseguir se manter no mercado, ser sustentável no mercado como esse, que é um mercado diferente. Um mercado pós-pandemia, exigências do consumidor é diferente do que a gente tinha antes. Né? Exigência de rapidez na entrega, de acompanhamento da entrega. Né? A pessoa quando faz uma compra, né? O e-commerce, a evolução do e-commerce, né? Ela faz uma compra, ela quer saber onde está, quando vai chegar. Então mudou um pouquinho essa relação de consumo. A expectativa do consumidor mudou muito e isso faz com que atinja toda a parte de logística. Então quando a gente fala em gestão, você tem que ter essa preocupação na experiência do cliente, né, ter o foco sempre do cliente, ter essa experiência do cliente, né, usar a tecnologia para isso, para que você tenha ali uma automatização de algumas atividades que antes você fazia de forma manual, mas para você ter velocidade, hoje você precisa ter automação e usar a tecnologia adequada para isso, né?
Então, e ter liderança preparada. Se você também não tiver uma liderança preparada para suportar tudo isso e para ter uma equipe que seja engajada, que seja produtiva, diversa, enfim, e que tenha capacidade de inovação, também não adianta. Então, acho que é tecnologia, você tem que usar liderança e constante capacitação de equipe, né? Que não adianta também, hoje com as mudanças muito rápidas de comportamento, a mudança cultural muito rápida, a velocidade das coisas muito rápida, a internet, tudo, a gente tem que ter a capacidade de qualificar, requalificar sempre as pessoas que estão trabalhando com a gente. Então a gestão acho que inclui tudo isso. O empreendedorismo no transporte, ele tem, obviamente, como todo modelo de negócio, vantagens e desvantagens, né? É um setor que exige um investimento de capital muito grande, né? Quando você fala aí de veículos, de caminhões, o investimento é bem alto, né? Então você tem que ter essa consciência. Por isso que quando eu falei lá de você ter a sua planilha de custo muito bem controlada, ter um modelo de gestão muito bem avançado, né? Porque senão você investe muito dinheiro e você não vai ter o retorno que você espera. Então, se você tiver um investimento adequado, né? E você conseguir ali fazer uma gestão adequada também da sua empresa, do empreendimento nessa área de transporte, você consegue trabalhar de uma forma estável, né? Você sempre vai ter clientes, porque os embarcadores exigem muito das empresas, né? Então, se você consegue manter um nível de organização e qualidade na prestação de serviço, você sempre vai ter oportunidade dentro do mercado. Uma área de logística está em alta, né? Então acho que é uma coisa que tem várias oportunidades. Então quem conseguir saber trabalhar direitinho, né, vai conseguir ter retorno sobre o investimento que é alto. A desvantagem é porque é um ambiente altamente regulatório, né? É uma atividade querendo ou não, de risco, né? A gente assume muitos riscos quando você coloca, seja como autônomo ou como empresa mesmo, quando você coloca um caminhão, às vezes de grande porte aí, numas rodovias. Então é um risco alto, né? Então você tem que ter investimento alto em capacitação sempre, né? Em estar investindo também em renovação de frota para manter veículos também sempre novos, que deem segurança e que deem produtividade adequada. Então é um ambiente que você precisa seguir diversas legislações, você tem que saber exatamente onde que você quer atuar, que segmento que você quer, que segmento que você quer, né? Então acho que tem, como todo negócio, as suas vantagens e desvantagens. Depende como modo que você lida com o seu negócio. Tem que ter modelo de gestão que seja adequado e eficiente. Bom, quando a gente fala de empreendedorismo em torno das rodovias, né, entende-se aí com relação ao transporte, né, principalmente o rodoviário, que é onde a gente atua, né, a gente tem aí enfrentado alguns desafios, né, igual eu falei, principalmente após a pandemia, né, onde essa velocidade é exigida muito das empresas, esse acompanhamento integral da entrega, da carga, né, isso fez mudar um pouquinho o ambiente de negócio e fazer com que as empresas tenham realmente modelos de gestão que sejam capazes de suportar essas exigências do cliente, né? Então, e a gente teve alguns desafios também de regulação, né? A gente passou esse ano aí por alguns períodos, algumas mudanças legislativas no setor de transporte que fizeram com que as empresas se adaptassem, né? Estão se adaptando ainda, né? Mas que mexeu com relação à planilha de custos dela. Então, a gente está passando por alguns desafios exatamente nesse momento. A gente já veio de um período, desde o ano passado, dessa questão do preço do combustível, né? Um preço, assim, uma alta de combustível que não tinha muita previsibilidade, não dá previsibilidade para o empresário, para quem está empreendendo. Isso dificulta muito, porque você não consegue a todo momento ir lá bater na porta do seu cliente e pedir reajuste, né? Reajuste de frete, no nosso caso. Né? Não dá para toda hora, todo momento, aumentou o combustível, me dá reajuste, mudou o seguro agora, me dá reajuste, mudou a lei do motorista, me dá reajuste. É difícil essa relação de você estar buscando isso. Então, a gente tem enfrentado alguns desafios, mas, ao contrário, também as empresas não têm como suportar algumas coisas se elas não forem também ir lá na ponta do lápis, fazer conta e ver
que realmente alguma atividade é ou não rentável. Então, não existe você empreender, crescer sem ter rentabilidade. A gente frisa bastante isso aqui no CETSESP, para que as empresas cresçam de forma sustentável. A gente procura direcionar o transportador, esse é o nosso slogan até, para que ele consiga realmente fazer uma gestão de uma forma adequada, mantenha ali uma planilha de custo ali controlada, para que ele tenha também uma rentabilidade e tenha a capacidade de crescer. No próximo bloco a gente vai ver como uma barraca que vendia plantas ornamentais na beira da estrada se tornou num grupo empresarial de lojas, com agroindústria e até uma fazenda que desenvolve projetos de sustentabilidade que ganhou destaque até fora do Brasil. A gente volta já já. Repórter Empreender vai mostrar para você agora um dos mais tradicionais empreendimentos de estrada entre Brasília e Goiânia. E o negócio ficou famoso pela excelência dos produtos feitos com matéria-prima da fazenda e da agroindústria do grupo. O Gerivá hoje tem mais de 40 anos, começou em 1977, começou do empreendedorismo dos meus pais, João Benco e Divina, onde viram nessa estrada a oportunidade de atender, inicialmente com plantas ornamentais e em seguida o pessoal parava para comprar plantas, mas também queria um acompanhamento, um cafezinho, um pão de queijo, e acaba que a vocação da rodovia foi direcionando e mostrando o caminho que estava muito mais para comida do que para plantas ornamentais. E daí surgiu e foi seguindo, e esses 40 anos eles estão, enfim, de sucesso, de construção, porque sempre se manteve fiel aos princípios originais de estar ligado com a natureza, de ter essa vocação da fazenda, de ter essa vocação de regionalidade e artesanalidade. Muito bem, meu nome é Fernando de Souza Benco, eu sou um dos administradores e diretores do Grupo Gerivá, essa empresa que muitos conhecem pelas paradas na estrada, né? Essa parada obrigatória entre Brasília e Goiânia, que está aqui há mais de 40 anos, e além das lojas de estrada, também tem uma agroindústria e especialmente uma fazenda, onde a gente organiza a produção de matérias-primas e transforma tudo isso em produtos para dar essa experiência ao cliente nas nossas lojas. Hoje temos uma fazenda, onde na fazenda a gente produz hortaliças orgânicas, produzimos ovos e frango caipira, produzimos o suíno para fazer os cortes de carne suína, além do principal produto da fazenda, que é o leite. Esses produtos vêm para a nossa indústria e se transformam em produtos diversos, onde aí sim o cliente pode encontrar nas 4 lojas. Salgados, quitandas, o próprio almoço regional, e especialmente o empório também pode ser encontrado esses itens para comprar e levar para casa, produtos saborosos, produtos com origem, artesanalidade e principalmente que traz essa história, enfim, junto ao produto, né? Um produto que tem história, que tem lastro, que tem, enfim, todos esses atributos de verticalização. Gerivá, nós estamos falando de Gerivá, essa loja que o cliente conhece. E o Gerivá é uma multiplicidade de coisas. Começando por onde? Quando você entra na nossa loja, o primeiro item o primeiro produto do nosso mix que você encontra é a linha de cafés.
cafés, café expresso e suas variações dentro da lanchonete. Então aí nós vendemos uma solução de lanche saborosíssimo com o acompanhamento de café. Então, além do lanche e café, também nas nossas lojas você encontra a parte de restaurante, onde tem o almoço a quilo, com a vocação da culinária mineiro-goiana, né, brasileira, mas acima de tudo mineiro-goiana, resgatando as técnicas de pingue frita, as técnicas de refogado, enfim, aquilo que no nosso entendimento dá um sabor único para os nossos pratos, e é isso que o cliente encontra almoçando no arrozinho com feijão, nas opções de carne, no frango caipira, que é um item que tem todo dia do nosso cardápio de almoço. Né? Então esse é outro item que o cliente encontra na loja, outro item que o Gerivá vende. Além da lanchonete e da solução de restaurante, também na loja encontra uma parte que é o empório. No nosso empório, o cliente pode encontrar alguns produtos para levar para casa. Quais produtos esses? Cortes de carne suína, linguiça, frango caipira em cortes, produtos que conversam com essa verticalização, que conversam com o nosso slogan da nossa fazenda para sua mesa. Uma vez eu fui surpreendido com um grande resultado no nosso negócio, porque antigamente o cartão pré-pago, o moedeiro, era carregado apenas nas bases das empresas para pagar o vale-pedágio, né? E a gente conseguiu desenvolver algo disruptivo, e isso deu para a gente um prêmio da Confederação Nacional da Indústria em 2019 na gestão da inovação. Isso foi muito interessante para nós. A gente desenvolveu um aplicativo que hoje no Brasil, diante dos nossos concorrentes, ninguém desenvolveu, né? Então isso foi muito gratificante, porque a gente conseguiu carregar o vale-pedágio dentro da cabine do caminhão. A gente conseguiu trazer mobilidade, trazer uma tecnologia que antes era uma tecnologia só de computador e escritório, e a gente levou para o celular. Então é um segredo que a gente tem, quase que industrial. Outros não conseguiram replicar, né? É de difícil replicação, e isso foi gratificante, isso me marcou em 2019, foi uma questão muito interessante para nós, que nos rendeu aí alguns prêmios. O que eu vislumbro, né, para 5 anos? Né? Eu faço sempre um exercício de olhar para o nosso negócio daqui a 5 anos. Né? Nós temos hoje 11 anos de existência, já conseguimos imprimir um diferencial importante no mercado, e eu miro agora 2028. Né? Em 2028 eu quero ter um ecossistema logístico diferente, com bastante finanças incorporadas. Eu quero oxigenar o setor de transporte com crédito específico, crédito logístico nos momentos corretos, onde bancos de primeira linha, grandes bancos, os incumbentes, não consigam fazer pela complexidade do nicho de mercado. Então eu quero de fato atuar nesse mercado de crédito e fornecer um pouco mais de oxigenação. O grande problema desse mercado de transporte rodoviário de cargas é o fluxo de caixa. E a gente quer atuar exatamente nessa dor, trazendo mais um diferencial competitivo, dando crédito para embarcadores, transportadoras, caminhoneiros e postos de combustíveis. Então hoje o nosso ecossistema de solução vai permitir com que a gente, em 2028, exerça não só uma liderança técnica, mas sim uma liderança comercial e um diferencial competitivo. Então sim, a gente busca a liderança desse mercado. Eu recomendo o empreendedorismo assim, em diversas escalas, e o Brasil ele é muito fértil em negócio. O Brasil é um país em desenvolvimento crescente, há diversas necessidades e há uma modernização dos processos, das leis, né? E eu acho que tudo isso, o que o empreendedor ele tem que olhar para um problema como oportunidade. E eu acho sim que o Brasil é muito fértil nisso. Em relação ao mercado rodoviário de cargas, não é diferente. Como as coisas demoram mais a chegar nesse processo, né? Nas transportadoras, caminhoneiros, postos de combustíveis. Então, eu acredito que sim, há muita chance de empreender nesse mercado e construir diferenciais que não existem. Tem muita coisa a se fazer, eu poderia gerar uma lista aqui,
mas eu vou deixar em segredo que vai que o Target Bank queira desenvolver algumas delas. É uma casa, como é que eu falo? É uma casa do mundo. A nossa casa é o público A, B, C, D, E, por aí que vai. A gente tem para tudo. Tem a parte de um restaurante à la carte, um restaurante com serviço de garçom, um restaurante com uma área mais chique, mais nobre, não é? Tem um tradicional quilo, tem uma copa, tem um espaço que a gente criou, isso foi sempre do início, foi a ideia de ter aqui um apoio à rodovia aos caminhões, que é, a gente chama-lhe o espaço caminhoneiro, que é um buffet onde o próprio ele serve, onde ele vai com o seu prato, com toda a higiene e organização, ou quer levar a marmita. É um espaço só mais dedicado àquela pessoa que não é inferior a ninguém, mas que tem um ticket médio muito baixo, que tem um vale-refeição muito limitado mensal, que é de uma empresa, que trabalha para uma empresa, e ele tem ali o seu espaço. Que inclusive eu tenho clientes que vêm aqui ao restaurante, que eles às vezes vão lá buscar aquele espaço, vão lá buscar comida, porque a comida é tão boa lá como num quilo ou como aqui, só que é muito limitado, ou seja, as opções, a gente diminui um pouquinho as opções por conta do preço, não é? Não está em causa a qualidade da comida, não está em causa como é que ela é feita no mesmo lugar da outra, só que ali a gente limita a opção. Então, como falo, quem quer comer pouco, barato, tem ali. Quem quer comer médio, mais caro, tem o quilo. Quem quer comer um prato elaborado, tem o restaurante à la carte. Quem quer uma copa, um salgado, tem a copa. Quem quer o lanche de presunto, tem o presunto. Quem quer uma vitrine, uma padaria, só comprar pão e comprar uns frios para ir para casa, fatiar na hora, já está embalado, também vai. Tem para tudo. O cliente aqui tem para tudo. O cliente não tem aqui, o cliente não fica na porta. Não fica na porta. Ele sente-se às vezes um pouco inibido porque a casa é muito grande. Mas eu não. É que hoje eu não queria gastar muito dinheiro. Mas tem ali um espaço que você pode ir. Tem outro espaço ali, pode ir. Então, quer dizer, o cliente não vai daqui de mãos vazias, como eu falo. O que eu falei lá atrás, a gente tem que dar o melhor e ser diferentes. Iguais todos são, mas a gente é diferente não olhando para os outros. A gente é diferente não nos preocupando com os outros, a gente é diferente porque a gente é assim. A gente corre atrás das coisas, a gente vai atrás das coisas, a gente procura outra coisa. Quer dizer, a coisa vai andando. Normalmente a gente diz, os outros é que estão às vezes de olho em nós. Eu não sei se eles estão de olho em nós. Eu sei que eu não vou a nenhum concorrente, eu não vou. Eu volto e meia tenho aqui na casa gente de outras casas, de outras coisas da rodovia, de outros restaurantes que vêm aqui olhar a casa. Está bom. Eu fico feliz assim, eu fico vaidoso, tá? Eu não vou. A gente segue o nosso próprio caminho porque por isso é que somos diferentes dos outros. Se a gente segue o caminho dos outros, a gente vai ser igual aos outros, não é? Ele passou por aqui, a gente também vai passar, então vamos ficar igual a eles. Não, a gente vai desbravar aqui, ninguém passou aqui, então somos únicos, somos diferentes. Por isso é que a gente tentamos ser diferentes. Não, a gente não se espelha em ninguém. Estar na beira da estrada tem essa outra circunstância. As pessoas moram na cidade, não moram no seu negócio. Então, como resolver, né? Nós temos um transporte direto entre a cidade e a nossa indústria e lojas, trazendo esse conforto para o colaborador, onde ele possa ir e vir para o trabalho com toda a segurança, com todo o conforto possível. E isso criando outros mecanismos de escala, de envolvimento com o colaborador para poder fazer esse equilíbrio, né? De estar atrativo mesmo não estando tão próximo da cidade. E vai resolvendo, vai equacionando, é bom assim. Por outro lado também, estar nesse ambiente fora da cidade é muito prazeroso. Eu durmo distante do trabalho, talvez uns 100 e poucos quilômetros, e estou nessa estrada diariamente para poder trabalhar com toda a alegria do mundo. A partir do momento que na pandemia houve uma restrição da circulação, um convite à não circulação, então o movimento das nossas lojas reduziu e algumas lojas até fecharam. Então isso fez com que as vendas caíssem muito
e aí de fato ela traz alguns problemas. E eu acho que para o nosso caso foi ainda maior porque verticalização, o custo fixo é muito alto. O ponto de equilíbrio exige uma venda mais alta. Então, a partir do momento que essa venda cai, o prejuízo também é maior. Então, a incerteza de quando retomava, vem um pouco, abre um pouco, depois fecha de novo. Essa instabilidade foi duríssima, foi muito dura. Impôs, além dessa incerteza toda, como que fica aberto, né? Com a utilização de alavancagem de giro, que foi, acredito que a grande maioria dos empresários recorreu. Esse processo produtivo da fazenda, agroindústria e lojas, ele tem como eixo principal a sustentabilidade, que se traduz de diversas formas e processos. Um deles é que todos os resíduos vegetais, aí nós estamos falando de sabugo de milho, palha de milho, aparas das folhagens de hortifruti, se somam aos resíduos do processo produtivo pecuário. O esterco de vaca, a cama de frango, a cama das galinhas poedeiras. A gente reúne todos esses materiais ao longo de um ano todo e desses materiais nós transformamos em um grande biofertilizante. Um adubo de qualidade superior, um adubo que volta para o solo, para a produção do milho, num processo de agricultura regenerativa. Então, a intenção é que, especialmente nesse eixo, para os locais que a gente planta, e nós plantamos aí em torno de 200 hectares de milho ano, a gente devolva mais ao solo do que extrai, num processo que regenera o vigor, a biota do solo, cada ano um pouco mais. Além disso, nesse processo, é um outro subproduto, a parte líquida do processo da pecuária leiteira. Essa parte líquida, a gente retém ela fermenta, libera gás, o biogás, e do biogás a gente gera energia elétrica que deixa a nossa fazenda autossustentável em termos de energia. E além disso, esse líquido, também chamado de biofertilizante, volta como biofertilizante mesmo para as capineiras e para as outras áreas de cultivo da fazenda. Então, quando a gente soma esses processos de sustentabilidade, que também tem por trás os produtos, que também tem por trás essa agroindústria, levou a uma chancela ou uma escolha onde o Banco do Brasil, junto com o governo federal, levou esse exemplo de sucesso para a COP27 no Egito no ano passado, 2022. Então a gente representou no Espaço Brasil, com essa prática, um exemplo de sustentabilidade, nesse ponto especificamente da agricultura regenerativa, que deixou a gente muito feliz, entusiasmados e na certeza que esse é o caminho, né? O sucesso financeiro, o desempenho, a performance, ela é uma consequência. É uma consequência de um serviço bem feito, de um acerto no posicionamento de mercado, de acerto da qualidade do produto. Agora, essa atividade de meio, né, esse estudo que eu falei, ele passa a ser melhor ou mais fácil, ou até digo mais, ele só faz sentido se faz com paixão, se faz com garra, com determinação. Se você não coloca esse elemento emocional no dia a dia do profissionalismo, não vem resultado de nenhuma natureza. Não vem resultado de satisfação de cliente, não vem resultado de aumento de produção e muito menos vem resultado financeiro. O plano para o futuro é olhar o que tem hoje e sempre aperfeiçoar, não acomodar. Muito mais do que expandir em si só. Então, assimilar tecnologias digitais na loja, aperfeiçoar a qualidade de produto cada vez mais, conectar com o cliente através de processos de sustentabilidade, fazendo o mundo melhor através disso, não é? É isso que nos motiva, é isso que é a nossa visão de futuro. E se isso puder vir acompanhado de novas lojas ou expansão, ótimo. Bom, é
é isso. Se você precisava de um incentivo e de conhecer histórias de negócios vitoriosos nas rodovias, tá aí a nossa contribuição. Então estude e vá em frente, porque quando tem um especialista dizendo que vale a pena, é bom dar um voto de confiança a esse mercado tão grande. O Repórter Empreender de hoje fica por aqui. Eu volto na próxima semana. Forte abraço e até mais.